Boa noite, irmãos. Como eu disse de manhã, é um prazer inenarrável estar aqui na direção desse culto e que estejamos todos com o coração contrito, mesmo nas nossas casas, e voltado nesse momento unicamente para glorificar o nome do nosso Senhor. Amém? Sejam muito bem-vindos e para iniciar esse culto, vamos fazer uma oração. Fechem seus olhos, curvem suas frontes. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigada, Senhor Deus, por estarmos aqui novamente para glorificar e edificar o Teu santo nome. Senhor Deus, aceite o nosso louvor e a nossa adoração. Nós não somos perfeitos, mas tudo que nós fazemos com todo o nosso coração, para que esse culto, esse louvor, chegue até a Ti, Senhor Deus. Esteja conosco, nos abençoando, nos protegendo. E muito obrigada por sempre, Deus, nos preocupar conosco. É o que nós te pedimos e oramos em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Irmãos, vamos ler o que a palavra nos diz em 1 Pedro 1:15. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. A palavra de Deus diz o seguinte: Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Vamos, nesse momento, entoar louvores ao nosso Deus. Fique de pé, mesmo na sua casa, com toda reverência. Vamos entoar louvores ao nosso Deus. Boa noite, irmãos. É com muita alegria que estamos aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor mais uma vez. E gostaríamos de pedir que todos, mesmo em suas casas, soltem a voz, cantem, louvem ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. Vamos cantar o louvor chamado Oferta de Amor. Vem o Senhor minha vida oferecer. Que
continuando a louvar ao Senhor, vamos cantar Perto Quero Estar. Querido Deus e amado Pai,
estando na tua casa mais uma vez e reunidos também, Senhor, em nossos lares, queremos te louvar e engrandecer o teu santo nome. Obrigado, Senhor, por mais uma semana de vida que nos concedeste, Senhor, pelos consolos, pelo teu cuidado, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Recebe, Senhor, nesta noite o nosso louvor. Não importa que estamos distantes um com o outro, mas nossos corações em Ti estão unidos. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada mesmo por tudo. Nós te louvamos e engrandecemos o Teu santo nome. É em nome de Jesus que te clamamos. Amém. Ainda em pé, irmãos, sei que vocês se levantaram, né, para entoar louvores ao nosso Deus. Então, ainda em pé, vamos ler o que a palavra de Deus nos diz em João 17, 14 a 23. João 17, versículo 14 ao 23. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Amém. Neste momento, irmãos, vamos curvar nossas frontes, vamos fechar os nossos olhos e vamos estar voltados, neste momento, a uma oração ao nosso Deus. Nós temos tanto a agradecer, mas também a pedir. E Deus quer que a gente converse com Ele, que a gente ore e que a gente coloque tudo que está nos nossos corações a Ele. Então vamos nesse momento fechar os nossos olhos. Eu vou mencionar alguns motivos e você no seu coração esteja orando ao nosso Deus. Neste primeiro momento, irmãos, vamos orar por esta pandemia, pelo fim dessa pandemia. Nós temos alguns amigos, alguns parentes que estão com essa doença, estão necessitando de Ti, ó Deus, da Tua cura. Então vamos orar neste momento, pelo fim dessa pandemia e pela cura dessas pessoas que estão precisando de Ti, ó Pai. Vamos orar também, irmãos, pelos enfermos. Não só pessoas que estão com Covid, mas nós temos outros irmãos com câncer ou com outras doenças graves e que estão precisando de Ti, Deus. Vamos orar, então, por essas pessoas, para que Deus leve a cura até a vida delas.
Vamos orar também, irmãos, pelos enlutados, todos aqueles que perderam seus entes queridos neste momento que nós estamos vivendo. Infelizmente, muitos já se foram. E nós sabemos que não é fácil perder algum ente querido. Então vamos orar ao nosso Deus para que Ele conforte o coração de cada um que está nessa situação. Vamos orar também, irmãos, pela nossa igreja, por esse período de transição pastoral que nós estamos passando, pelo avanço da construção, pelos ministérios, pelas crianças do departamento infantil, pela nossa juventude, pela diretoria da nossa igreja e as demais lideranças. Vamos orar para que Deus sempre nos mostre o caminho e para que sempre a gente esteja pregando o Teu Evangelho. Senhor Deus, amado Pai, mais uma vez te agradecemos, Senhor Deus, por estarmos aqui e por termos o privilégio de podermos entoar louvores a Ti, Senhor Deus. Sabemos que tantas outras pessoas ao redor deste mundo não têm esse privilégio. Por isso nós te damos graças, Senhor Deus. Neste momento em especial, nós gostaríamos de pedir a Ti pelo fim dessa pandemia, Senhor Deus. Tenha misericórdia de nós, do Teu povo. Senhor Deus, tenha misericórdia também daquelas pessoas que estão enfermas, seja pelo Covid ou por outras doenças. Senhor Deus, há tantas pessoas que estão carecendo de Ti. Por isso eu te peço, Senhor Deus, esteja com essas pessoas. Leva a cura até essas pessoas, Deus. Que elas possam depois pregar, Senhor Deus, e mostrar o quão o Senhor foi bondoso na vida delas. Senhor Deus, abençoe aquelas pessoas também que estão machucadas, que estão com o coração apertado por terem perdido seus entes queridos. Senhor Deus, esteja confortando o coração de cada uma dessas pessoas. E por último, Senhor Deus, mas não menos importante, nós queríamos te pedir também pela nossa igreja. Senhor Deus, esteja nos abençoando, nos guiando sempre no caminho correto, no caminho certo, no caminho da Tua palavra. Senhor Deus, abençoe a nossa construção e que ela seja feita unicamente para a honra e glória do Teu santo nome. Que não seja para a glória minha ou para a glória de qualquer outra pessoa, Senhor Deus, aqui. Mas que seja para a Tua glória, unicamente para a Tua glória. Esteja abençoando, Senhor Deus, a diretoria e as lideranças nas tomadas de decisões. Esteja conosco, Senhor Deus. É o que nós te pedimos. E muito obrigada mais uma vez por estar conosco, por ser fiel e por ser esse Deus tão maravilhoso. Essa é a oração que nós fazemos e é em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Irmãos, esse é o momento que nós podemos pegar o nosso celular, mandar aquela mensagem para o nosso irmão, para os nossos grupos. Então, neste momento, você pode pegar o seu celular e mandar aquela mensagem de boa noite. Lembrando também o irmão do culto. Ainda dá tempo, então aproveita, pega o seu celular e mande essa mensagem para os nossos irmãos. Queria aproveitar nesse momento que nós estamos falando de WhatsApp, de rede social, queria pedir a todos os irmãos, aqueles que não ainda o fizeram, que salve o número do nosso WhatsApp, o WhatsApp da nossa igreja, no seu celular, porque nós enviamos o link dos cultos e todas as demais informações que são importantes. Então, para que você não perca nenhuma mensagem importante, o link dos cultos, salve o número da nossa igreja aí no seu celular. Vai aparecer aqui na tela para quem ainda não tem. E
quarta-feira, pessoal. Quarta-feira nós temos o culto, nosso culto de intercessão, às 19h30. Coloque aí um lembrete no seu celular para você não esquecer. É um culto muito edificante, assim como os cultos de domingo. Então, estejam prontos na quarta-feira, às 19h30. Coloque aí o lembrete no seu celular para você não esquecer. Deixa eu ver se temos mais algum outro aviso. Não se esqueçam também, pessoal, de curtir o vídeo, de se inscrever no canal. Isso ajuda muito a igreja a divulgar o nosso culto para outras pessoas, para atingir mais pessoas. Então, não esqueça, faz isso agora, para você não esquecer. Curta o vídeo, se inscreva no canal, deixe seu comentário também. E compartilhe o link para os seus amigos, para os seus familiares, para todas as pessoas que você conhece. No WhatsApp tem a opção aí de você mandar para todo mundo. Então, aproveita, faz uma lista de transmissão e envia para todo mundo. Irmãos, vamos agora passar para o nosso momento de dízimos e ofertas. Nesse momento de pandemia, nós não estamos vindo aqui até o gasofilácio depositar os nossos dízimos e as nossas ofertas, mas nós podemos fazer isso transferindo para as redes bancárias da nossa igreja. Vai aparecer aí na tela para vocês, tudo certinho, quais que são as redes bancárias da nossa igreja. Então, se você sentir no seu coração a vontade, o desejo de estar contribuindo de alguma forma, faça isso. Mas ore primeiramente a Deus, agradeça a Ele por tudo o que Ele tem dado a você e faça com o coração mesmo. Enquanto, então, nós oramos a Deus, agradecendo, nós vamos cantar o hino Tempo de Ser Santo, do cantor cristão, hino 176. Tu deves mandar.
Irmãos, de manhã nós oramos pelos aniversariantes do mês, mas nós queríamos mencioná-los novamente. Ontem, dia 17, o irmão Hélio Matos fez aniversário. Dia 21/4, feriado, o Alexandre vai fazer aniversário. Dia 22, o Isaac. E dia 24, o irmão Hilton. Irmãos, que Deus os abençoe, que Deus possa dar ainda muitos mais anos de vida. Vamos orar agora, irmãos, pela entrega dos dízimos e das ofertas. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigada. Obrigada, Senhor Deus, por sempre nos sustentar, por dar aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente realmente precisa. Senhor Deus, muito obrigada por todos os dízimos e por todas as ofertas que foram, Senhor Deus, transferidas pelos nossos irmãos. Que o Senhor esteja sempre nos abençoando e nos dando, Senhor Deus, a vontade, o desejo nos nossos corações de contribuir cada vez mais para a Tua obra. Senhor Deus, te peço também pela vida de todos os aniversariantes aqui mencionados, que o Senhor esteja sempre com eles, guiando o caminho de cada um, e que eles continuem sendo servos, Senhor Deus, servos de Ti. Essa é a oração que nós fazemos, e é em nome do Teu Filho amado Jesus que nós oramos. Amém. E agora, irmãos, passo a palavra para o nosso pastor emérito, pastor Elias Dias. Tenho certeza que vai ser uma palavra muito edificante. Então, agora vamos todos estar atentos, com o coração também contrito, para essa mensagem que nós vamos receber agora. Meus amados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, que alegria em nosso coração poder estar aqui nesta noite para vos trazer mais uma vez a mensagem do Evangelho. Mesmo nesses tempos de pandemia, quando muitas atividades estão sendo proibidas ou sem condição de realizar, Deus nos tem dado o privilégio de falar da sua palavra, do seu amor, cultuar o seu nome, render a nossa alma, mesmo que angustiada, diante dele, pedindo-lhe a proteção de que precisamos e cultuando a ele pelo que ele significa para a nossa vida. E eu queria, meus amados irmãos, nesta noite, trazer-lhes um abraço carinhoso. Temos tido muita saudade desse lugar, dos irmãos aqui presentes, para os cultos presenciais que esperamos em breve ter condição de realizá-los aqui. E esta separação tem sido muito sofrida para nós. Nós temos sentido muita dificuldade, muita ausência, muita saudade dos nossos queridos e amados irmãos desta igreja. Mas graças a Deus, porque podemos nos comunicar, ainda que seja de maneira virtual, e unir o nosso coração, a nossa alma, o nosso propósito, no ideal de nunca deixar de servir ao Senhor, de adorá-lo e de estar na sua presença nestes momentos de culto. E eu gostaria, meus amados irmãos, de trazer-vos nesta manhã a palavra que o Senhor nos deu para a nossa reflexão nesta noite, trazendo o seguinte assunto, o seguinte tema: Jesus Cristo, o único Salvador. O texto que queremos ler está no livro de Atos, no capítulo 4, versículo 12, que diz assim: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome
há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Nesse texto, meus amados irmãos, nós temos primeiro o destaque, ou a referência a um personagem. Em nenhum outro. Não se trata de um movimento qualquer, não se trata de uma ideologia qualquer, mas se trata de um personagem, a quem Deus escolheu e a quem Deus constituiu para vir ao mundo, para ser o nosso Salvador. E em Mateus, no capítulo 1, versículo 21, nós temos essa referência à vinda de Jesus ao mundo, a primeira vinda de Jesus ao mundo como Filho de Deus. E diz o texto, a Virgem dará à luz um filho que se chamará Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus, enviado de Deus, o Filho de Deus, veio para buscar e salvar todos aqueles que se haviam perdido. A palavra salvação, ou a pessoa de um Salvador, leva-nos a entender a realidade ou eminência de um grande perigo. E, na verdade, foi isso que aconteceu com o homem ao se afastar de Deus, ao romper a sua aliança com Deus, o Criador. Um grande perigo invadiu a sua vida, a sua história, e ele se tornou perdido no mundo. Perdido no mundo. Em todos os tempos ou épocas, surgiram pessoas que se julgavam salvadores da pátria. Isto aconteceu desde os tempos antigos. Por exemplo, nos tempos do Velho Testamento, houve reis que se julgavam tão importantes para a humanidade que exigiam até mesmo a adoração, como se fossem deuses. E muitos assim eram tratados como deuses. Para eles eram o salvador do povo, o salvador da humanidade. Na política também acontece assim. Nos governos mundiais acontece assim. Pessoas que surgiram na história e se julgavam aqueles que tinham condições de salvar a sua terra, salvar o seu povo, salvar a sua pátria de perigos, de guerras ou de qualquer catástrofe que viesse a atingir o seu povo. Salvadores da pátria. Não existe nenhum ser humano a não ser a pessoa gloriosa de Jesus. Deus criou o homem, diz a Bíblia, como coroa da criação. Deu-lhe prerrogativa para governar todo o universo e dominar todos os seres viventes sobre a terra. Mas o pecado o separou do Criador. E o homem, Adão, o primeiro homem, é levado pelo pecado, e o pecado, na sua vida, diminui esta prerrogativa que Deus lhe dá. Sem o homem, sem Deus, o homem é completamente dominado pelo mundo e pelas circunstâncias da vida, ao invés de dominador. O pecado fez do homem dominado. Dominado por outros, dominado até mesmo pelas circunstâncias da vida. E quantos se deixam vencer pelas primeiras circunstâncias adversas que acontecem em sua vida? O profeta Jeremias diz no seu livro das Lamentações, capítulo 5, versículo 16, caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. A coroa, que era símbolo de poder, símbolo de domínio, colocada por Deus na cabeça do homem como seu representante maior no universo da criação,
foi caída por causa do pecado. O pecado a derrubou. E o homem perdeu a sua autoridade, perdeu a sua autonomia até mesmo sobre a própria vida. E quantos se deixam vencer até mesmo por os menores problemas que surgem em sua vida porque não consegue controlá-la. Coroa é símbolo de honra, poder, e o pecado destrói a honra e destitui o poder. Destrói a honra do homem e destitui o poder. Jesus perguntou aos seus discípulos quem ele era, na opinião do povo e também na opinião deles, conforme o capítulo 16 do Evangelho de Mateus. E Pedro, interpretando o pensamento dos seus colegas de discipulado, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por isso, em nenhum outro há salvação. Porque só Ele, só o Filho de Deus que veio ao mundo para nos salvar de nossos pecados, é o Cristo, o Verbo de Deus encarnado. Deus se fez carne e habitou entre nós. E Jesus viveu entre nós como se fosse um personagem comum. Mas nele estava todo o poder de Deus, capaz de socorrer aqueles que vinham a ele para obter uma bênção, para obter uma cura, para obter uma orientação qualquer, e até mesmo a vida depois de perdida, como foi o caso de Lázaro, a quem Jesus ressuscitou. Este é o personagem chamado Jesus. Em nenhuma outra pessoa, em nenhuma outra personagem há salvação. Se houvesse, certamente Deus não teria mandado Jesus ao mundo, o seu único filho. E João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sem Deus, o homem passou a ser dominado pelo mundo e até mesmo pelas circunstâncias da vida. E o nome? O texto diz: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome. Então temos aqui, prezados irmãos, a referência a Jesus como pessoa e o nome de Jesus. É muito importante o nome, porque ele identifica a pessoa. Mas muitas vezes as pessoas se tornam tão abjetas, tão desprezíveis, tão errantes, que o seu nome passa a ser, ao invés de uma qualidade, um defeito. E o nome de Jesus, primeiro foi, no Evangelho de Mateus, capítulo 1, no versículo 21 e no versículo 23, aparecem dois nomes dados a Jesus. Cada um deles com uma conotação diferente, mas o mesmo personagem, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Em Mateus 23, em Mateus 1, capítulo 1, verso 21, o texto que lemos: o seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus, e ao encarnar-se, ao se tornar o Deus encarnado, o Messias de Deus ao mundo, ele passou a ser chamado de Jesus Cristo. Isto é, Jesus, o personagem, Filho de Deus, transformando-se em Messias de Deus, para vir ao mundo salvar a humanidade. Jesus, a palavra é originada do termo hebraico Yahvé, que quer dizer o Deus poderoso, o Deus de todo o poder. E Jesus Cristo, o nosso Salvador, era o Deus na terra. Era o Deus na terra. Eu sempre faço referência a um dos hinos de Natal,
referindo-se ao nascimento de Jesus, que diz assim: em silêncio toda a carne, com temor e devoção, abandone reverente todo o pensamento vão. Nosso Deus à terra desce, tributai-lhe adoração. Este Deus que desceu à terra, desceu na pessoa de Jesus. Jesus Cristo, o Filho de Deus. No versículo 23 do mesmo capítulo 1 de Mateus, foi dito: o seu nome será Emanuel. Jesus era o enviado de Deus, o Messias de Deus, para salvar a humanidade. Emanuel é a palavra que significa Deus conosco, Jesus conosco, Deus ao nosso lado, Deus na terra, para salvar a terra que havia se perdido com o pecado do homem. Em Atos, no capítulo 4 e versículo 10, o apóstolo Pedro, falando sobre o poder que havia em Jesus, que Deus depositou sobre Jesus como nosso Salvador, ele diz assim, no capítulo 4, versículo 10, o mesmo texto que nós estamos considerando: visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo, e de modo porque foi curado. Tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este foi curado. Os discípulos estavam sendo perseguidos, arguídos, mas também perseguidos pelos escribas e fariseus, pelos doutores da lei, pelos representantes religiosos daquele tempo, sobre o milagre que eles haviam cometido na porta do templo, em nome de Jesus, fazendo que um aleijado andasse, caminhasse com as suas próprias pernas. E isto, ao invés de trazer satisfação para aqueles líderes religiosos, eles se sentiram afrontados e ciumados. Por que isso? Porque eles gostariam de ter esse poder, mas não tinham. Também os discípulos não tinham em si mesmos o poder que eles tinham e que todos nós podemos ter. Está no nome de Jesus. É no nome de Jesus que nós oramos. É no nome de Jesus que nós realizamos qualquer trabalho para Deus, e só assim terá significado toda atitude nossa, ou todo esforço nosso, tanto para o nosso bem, como para o bem da nossa família e da sociedade onde nós vivemos. Martim Lutero conta de um sonho que ele teve quando defrontou-se com o demônio frente a frente, face a face. E o demônio o perseguia porque ele havia deixado as trevas para seguir a Jesus, para se tornar discípulo de Jesus. E o diabo, mesmo em sonho, se dirigia a Lutero com estas palavras, trazendo na sua mão uma placa, e naquela placa estava escrito: você cometeu no período tal, tais e tais e tais pecados. E mencionava, porque, meus amigos e meus irmãos, o diabo acompanha os nossos passos. E é por isso que a Bíblia diz que nós devemos ter cuidado com ele. Cuidado com ele. Mas quando o diabo mostrava os pecados que Lutero havia cometido, ele não o justificava. Ele não apresentava qualquer justificativa para aquilo que havia feito, mesmo que fosse no passado. Ele apenas dizia: mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Novamente o diabo descortinava na sua frente uma placa com outros dizeres, com outros pecados. Mas você ainda cometeu tais
e tais pecados. E mais uma vez, Lutero dizia, mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. É por isso, meus irmãos e meus amigos, que Ele é o único Salvador. Só Ele pode purificar pecados. Até os escribas e fariseus diziam isto. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Mas Jesus, vindo ao mundo, era o Deus encarnado, o Deus que se tornou homem, o Deus que sentiu os nossos problemas à nossa frente, face a face. E mais do que isto, Ele tomou sobre si os nossos pecados. Isaías disse isso muito claro no capítulo 53 do seu livro. Seus pecados estavam sobre nós. E ele disse também, a mão de Deus não está encolhida para não nos abençoar, nem o seu ouvido fechado para não nos ouvir. Mas os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E Jesus veio precisamente para destruir essa separação, este muro de separação, esse dique que impediam as águas abençoadoras de Deus sobre a nossa vida e sobre o mundo. E Jesus veio para destruir. Na crucificação de Jesus, entre os atos marcantes e emocionantes que ocorreram ali, a Bíblia relata que quando Jesus era crucificado na cruz do Calvário, em nosso lugar, o véu do templo, que separava os pecadores do sumo sacerdote, para a confissão de seus pecados. Diz a palavra de Deus que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O acesso agora era livre ao Senhor. Jesus é o único Salvador, que só Ele abriu o véu que nos separa da presença gloriosa de Deus. Hoje temos acesso a Deus por meio de Jesus. Não precisamos de outros intermediários. Por isso que a Bíblia diz que Ele é o único mediador. É o único intermediário entre nós e o nosso Deus. Por isso, em nenhum outro há salvação. Também em nenhum outro há salvação, em nenhum outro nome, em nenhuma outra pessoa, porque ninguém jamais na história do mundo morreu em favor de alguém, pelos pecados de alguém. Só Jesus morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Ele morreu pelos nossos pecados. Paulo, salvo por Jesus Cristo, tornando-se de perseguidor a perseguido por causa do Evangelho, imaginou um tempo em que toda língua viesse a confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo é não apenas o Salvador de nossas almas, Ele nos salva também das situações que afligem a nossa vida. Ele nos salva também das enfermidades. Quantas pessoas vieram a Jesus como último recurso diante dos seus sofrimentos, e a mão de Jesus estendida sobre eles, a bênção de Jesus ministrada sobre eles, recuperavam a sua vida, a sua enfermidade. Foi assim com aleijados, foi assim com cegos, foi assim com alguém que sofria de hemorragia, foi assim com os leprosos, que eram tão desprezados no tempo de Jesus. E houve uma ocasião em que Jesus, de uma vez só, curou 10 leprosos. 10 leprosos. Um deles veio agradecer a Jesus, e os outros 9 nem se lembraram. Como sempre acontece, a ingratidão é um mal
que prejudica a muitas pessoas. Nossa oração é feita em nome de Jesus. No hino 62 do cantor cristão, hino 62 do cantor cristão, nós temos esta maravilhosa mensagem. Leva tu contigo o nome de Jesus, o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é a arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Oh, que nome precioso! Gozo traz ao coração. Sendo por Jesus aceito, tu terás o seu perdão. Nome santo e venerável é Jesus, o amado teu. Rei dos reis, Senhor eterno, tu o aclamarás no céu. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Você não quer levar, a partir de hoje, você que não conhece a Jesus como seu Salvador, não quer levá-lo o seu nome como seu Salvador? Diante de qualquer dificuldade da sua vida, de qualquer obstáculo, de ameaças que até mesmo comprometem a sua segurança, com o nome de Jesus, você pode vencer. Foi em nome de Jesus que os discípulos venceram batalhas terríveis na vida. Foi em nome de Jesus que os discípulos também fizeram obras maravilhosas no seu tempo, na igreja primitiva. Porque o nome de Jesus é poder, é arma, é dinamite contra o pecado e contra as hostes espirituais do mal. Não mais salvadores da pátria, porque o Salvador não apenas da pátria, mas o Salvador do mundo é Jesus Cristo, o nosso bendito e eterno Salvador. Um dos grandes pastores e poetas neste Brasil compôs um hino que tinha uma mensagem extraordinária a respeito de Jesus Cristo como o Salvador, Jesus Cristo como Deus poderoso que destrói todos os pecados que nos abatem, que nos assolam. E ele fazia disto uma oração pela pátria. Como a nossa pátria está precisando de oração. Está precisando de invocar sobre ela o nome poderoso e glorioso de Jesus Cristo. Único capaz de tirar o povo desta agonia que a pandemia tem trazido. E ele diz assim no seu maravilhoso hino: meu Brasil, grande nação, pátria sublime, creio ver-te muito breve, ainda maior, combatendo a iniquidade, o vício e o crime, redimido aos pés de Cristo Salvador. Meu Brasil, abre o largo seio e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. A mensagem de Jesus, o Evangelho de Jesus, a palavra de Jesus, não apenas quer, mas pode salvar a sua vida. Não apenas da condenação dos pecados, do seu pecado, mas também de todas as situações adversas, porque Jesus Cristo, como Deus encarnado, é o Senhor da nossa vida. E quando você experimentar essa bênção, você vai poder dizer como Paulo, que o nome de Jesus é sobre todo nome, e dobrar-se os seus joelhos, abrir a sua boca e confessar com a sua língua que Jesus Cristo é o Senhor, único Senhor, para a honra e glória de Deus Pai. Que Ele abençoe a sua vida, que Ele te dê
a iluminação do Espírito Santo para compreender que neste tempo de tanta incerteza, de tanta dificuldade, de tanta agonia em que vive a humanidade, só há um Salvador. Jesus Cristo, o bendito Filho de Deus. Eu queria orar por você que está nos assistindo nesta noite, você que está em casa, assistindo este culto pela internet. Você não pode estar aqui, como nós não podemos por causa da proibição do culto presencial. Mas você onde está? Você pode baixar a sua cabeça. Ou se puder até ajoelhar-se na sua cama, junto do seu sofá, e pedir a Deus, interceder a Deus, por este mundo agonizante que estamos vivendo, e por você mesmo, pelo desembaraço dos problemas que te afligem. Ó Deus, nosso glorioso Pai, eu te peço, Deus bendito, que venhas atender a necessidade dos nossos queridos irmãos e a das pessoas que participam conosco neste culto por meio da internet. Pai Celestial, Tu sabes o sofrimento de cada um. Tu sabes também as suas dificuldades. Tu sabes também, Senhor, as suas necessidades maiores. E por isso, Senhor, eu te peço agora que venhas ao encontro deles. E que, em primeiro lugar, Senhor, o Teu Espírito coloca em seus corações, Senhor, o desejo de buscar a Ti. Porque só em Ti nós temos, Senhor Deus, a salvação dos nossos pecados. Nós temos o alívio para as nossas dores. Nós temos, Senhor Deus, a solução para os problemas que afligem a nossa vida. Senhor, abençoa todos. Abençoa aqueles que sofrem. Abençoa, Senhor, aqueles que estão sofrendo a separação dos seus queridos. Também a morte dos seus queridos, Senhor, que se foram para a eternidade por causa dessa enfermidade que assola a humanidade. Ó Deus bendito, consola os seus corações, Senhor. E dá-lhes, ó Deus, o entendimento de que contigo, apesar de todos os sofrimentos, nós temos segurança, porque Tu és o Senhor de nossa vida, o Salvador bendito de nossas almas. Nós te pedimos, Senhor Deus, em nome de Jesus, porque é em nome dEle que nós conseguimos de Ti todas as bênçãos que nós necessitamos. Por isso nós te pedimos em Seu nome, hoje e sempre. Amém. Obrigada, pastor Elias, por essa palavra. Vamos orar, irmãos, finalizando mais este culto, e que estejamos novamente na quarta-feira, prontos para mais um momento de culto, um momento de louvor ao nosso Deus. Senhor Deus, muito obrigada por mais este dia, por mais essa noite, por mais este culto. Senhor Deus, que o Senhor tenha recebido esse louvor, essa adoração, esse culto, porque ele foi feito para Ti. Nós não somos perfeitos, mas tudo que nós fizemos aqui, Senhor Deus, foi de coração e foi para honrar e glorificar o Teu santo nome. Senhor Deus, esteja nos dando uma semana tranquila, uma noite tranquila, e que na quarta-feira nós estejamos novamente aqui para entoar louvores a Ti. Muito obrigada, Senhor Deus, por tudo, por ser fiel, por ser esse Deus tão maravilhoso, por preocupar com todos nós, mesmo a gente não merecendo. Obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Essa é a oração que nós fazemos, e em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém.